A magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactube, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactube, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados, equipe-se com os melhores e conquiste a vitória. Neo Esportes, vestindo o seu sucesso. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. 25 de março é o 84º dia do ano. Faltam 281 dias para acabar o ano. No dia 25 de março de 1655 foi descoberta Titã, a lua de Saturno. Cara, olha a data, 1655, Geraldo. E o astrônomo holandês Christian Huygens descobriu com o telescópio que ele mesmo criou. O cara era muito top, o cara era bom demais. Em 1657, também, em 25 de março, foi assinado o Tratado de Roma, que foi um passo fundamental para constituir a União Europeia, que a gente conhece hoje. E em 1956, em 25 de março, também foi o primeiro show do Elvis Presley. Parabéns ao rei do rock. No dia 25 de março também nasceu Arturo Toscanini, um dos maiores maestros da história da humanidade. Nasceu também a atriz francesa Simone Signoret e nasceu Elton John no Reino Unido, um dos cantores mais populares do século e da história da música também. E no dia 25 de março a gente comemora também o Dia Nacional da Comunidade Árabe, o Dia Nacional do Oficial de Justiça, o Dia da Constituição Brasileira, tão maltratada, tão atacada, tão judiada pelos neofascistas, e também o Dia do Especialista de Aeronáutica. Aproveitando já também para registrar, né? Parabéns a todos os aeronautas do Brasil. Sou muito fã do trabalho de todos vocês. Sou eu! Deixa eu mandar uma boa noite aqui pra galera. Baixa. Deixa eu começar aqui, mandar o primeiro boa noite pra galera que já tá acompanhando a gente aqui ao vivo. José Mauro Irineu, Paulo Marcos Souza, Geraldo, Fabigol, Gabi, Adilson Rodrigues, quem mais? João Gonçalves, Maria Almeida. Gente, deixa nos comentários aqui, Angelina, Geraldo, José Sebastião. Deixa nos comentários aqui a cidade de vocês para eu saber de onde vocês estão me ouvindo, para mandar um abraço para a cidade de vocês, beleza? Vamos lá então. Vamos saber agora vamos fazer o primeiro giro de notícias aqui, saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando, qual é o assunto, qual é a pauta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil Político AM, portal parceiro da Web Rádio App. Senado aprova projeto de lei que criminaliza a misoginia. A proposta segue para a sanção presidencial após aprovação em votação simbólica, equiparando o crime à injúria racial e prevendo penas mais severas. Muito bom, eu não vou aprofundar esse tema porque eu vou fazer um programa falando só disso, porque eu acho que o tema é extremamente relevante, Barrufa. Então tem que ter um espacinho maior, mas parabéns ao Senado, né, que tá vindo tão pouca coisa boa de lá, quando vem alguma a gente até fica surpreso.
Manchete da Carta Capital. O que pode explicar o avanço numérico de Flávio contra Lula no segundo turno, segundo analista da Atlas? Especialista aponta que o senador herdou a totalidade do eleitorado do pai preso, consolidando-se como o principal nome da direita e polarizando a disputa. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque isso eu quero comentar. Vamos lá. Primeiro, o que eu enxergo? Algumas coisas têm que ser colocadas. A eleição tá ganha? O Lula vai vencer? Não. A eleição não tá ganha. Todo mundo que defende a democracia, todo mundo que é petista, todo mundo que é simpático ao presidente Lula, todo mundo que é do campo progressista, precisa entender que a eleição não está ganha. A gente precisa arregaçar as mangas, a gente precisa ir para as ruas, a gente precisa falar com as pessoas e a gente precisa mostrar quem é Lula, quem é Flávio Bolsonaro, quem é o operário, trabalhador, sindicalista que chegou à presidência da República, que tirou o Brasil do mapa da fome, e quem é o miliciano Flávio Bolsonaro. Ponto. Aí, essa pesquisa da Intel Atlas, ela vazou ontem já, e já teve um burburinho sobre a repercussão dela. Mas, gente, assim, óbvio, a eleição não tá ganha. Adelino Noato vai ser difícil, vai ser duro, como foi em 2022. Agora, o Flávio Bolsonaro, ele tem um teto, que ele sequer conseguiu atingir até agora. Qual é o teto dele? São os 49% que o pai dele teve. Ou seja, se você for botar na ponta do lápis, até hoje o Flávio Bolsonaro, mesmo com a margem de erro, ele não conseguiu atingir o teto do que o pai dele já teve, que para mim esse é o teto do bolsonarismo. No segundo turno, em 2022, quem votou no Bolsonaro já sabia quem ele era, não tem ninguém enganado. Então quem votou nele ali vai votar de novo, porque é aquele pessoal que eu sempre digo, se aparecer um vídeo do Bolsonaro na noite de Natal, de coturno, dando uma bicuda na boca de uma idosa embaixo da árvore de Natal, vai ter gente que vai defender. Infelizmente, é esse 49% do eleitorado, que não é 49% do Brasil, tá? É bom deixar isso claro. Mas enfim, o Flávio Bolsonaro sequer chegou ao teto possível dele ainda. Então, é para acender a luz amarela? É. É para ficar de orelha em pé? É. É para entrar em desespero? Tá longe disso, gente. Não é o caso disso ainda. Vamos seguir no giro de notícias aqui. Manchete do Brasil de fato. Lula lidera primeiro turno para presidente. Pela primeira vez, Flávio Bolsonaro aparece à frente no segundo turno. O levantamento divulgado nessa quarta mostra empate técnico no segundo turno, com o filho do ex-presidente numericamente à frente pela primeira vez. Manchete do portal Brasil 247. Planalto vê impacto da alta dos combustíveis na desaprovação de Lula. Cadê? Saiu a tela aqui. Pesquisa recente registrou piora nos índices de rejeição ao governo, atribuída internamente ao aumento recente dos preços na bomba durante o período de coleta de dados. Deixa eu dar mais um pause aqui, que isso é importante comentar. Gente, tá havendo uma guerra no Oriente Médio, provocada por um aliado do Bolsonaro, diga-se de passagem, tá? Uma guerra sem sentido, uma guerra, não que alguma outra guerra tenha, mas ela é mais estúpida do que as outras. E essa guerra interfere diretamente no preço do barril de petróleo no mundo. Que ferramentas o Brasil teria para não sofrer tanto os impactos dessa guerra? A gente poderia ter as nossas refinarias. O Lula já anunciou que vai restatizar a da Bahia, e isso influenciou aqui no Amazonas, porque ontem a REAM, refinaria do Amazonas, antiga REMAN, refinaria de Manaus, já avisou que vai baixar o preço do combustível em 8,22%, já temendo, sabendo que agora o Brasil tem presidente e se for importante, e é para o Brasil, o Lula vai reunir as condições para retomar essa refinaria, que é o certo. Então, diante de todo esse cenário, o que o Lula fez? Zerou a tributação federal, procurou os governadores, pediu que reduzissem o ICMS para compensar, para equilibrar, mas não, eles decidiram manter. E por que eles mantiveram isso? Num cálculo político. Porque eles sabem que, independente de a responsabilidade ser do governo federal ou do governo estadual, a conta vai cair no colo do governo federal. Então, não estão nem aí. Mantém a arrecadação deles,
dane-se o povo e eles seguem como se não fosse problema deles, mas é. Enfim, o governo Lula está trabalhando para conter isso e eu acho que vai ter sucesso. Confio no presidente Lula. Vamos finalizando o giro de notícias aqui. Manchete do ICL Notícias. Cunhado de Vorcaro troca a defesa e tenta acordo de delação premiada. Fabiano Zettel substituiu seus advogados e, por meio de novo representante, negocia colaboração com a Justiça em meio a investigações sobre transferências bilionárias. Gente, esse Fabiano Zettel, Júnior Nunes, Adelino Noato, Nando, Valéria, quem mais está aqui? José Cláudio Viana. Se alguém não lembrar quem é esse Fabiano Zettel, refresque a memória dessa pessoa. Deixa eu ir para a câmera principal, que está de frente. Vamos lá. Fabiano Zettel é pastor da igreja de Lagoinha. Vou até parar aqui porque eu quero que fique sombrio. Pausou. Aqui, ó. Fabiano Zettel é pastor da igreja de Lagoinha. É quem orientou, quem dirigiu a fundação daquele banco, daquela fintech, a Clava Forte, que era da Lagoinha. Que primeiro o André Valadão disse que não tinha nada a ver. Agora já soltou uma nota dizendo que ficou decepcionado, que não sabia. É essa turma. Esse caboclo vai fazer colaboração premiada. Tu já pensou se aparece André Valadão, se aparece Ana Paula Valadão, enfim, vai aparecer muita gente e eu tô animadíssimo. Vai dar pra... Eu acho que a gente não vai resolver o problema do Brasil, mas que muita gente vai cair do cavalo, vai ser desmascarada, isso vai. E isso é muito bom pro Brasil. Deixa eu mandar mais oi para quem entrou aqui agora. José Muniz, quem é que tá online aqui? Donizete Pinto, Edmir Francisco, Francisco Siqueira, Atalíbio Coelho, que nome diferente, eu não tinha visto ainda. Azul Alves entrou, Pedro de Souza, Eduardo Petronilo, sejam bem-vindos. Gente, posta o nome da cidade de vocês aí para eu mandar um oi para a cidade de vocês, tá? Beleza. Vamos entrando na pauta agora aqui do programa. Guerra civil no bolsonarismo. Flávio versus Michele. Gente, ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele concedeu a prisão domiciliar humanitária temporária ao Bolsonaro, tá? São 90 dias para ele se recuperar, para ele se tratar, e depois ele volta para a cadeia porque ele continua condenado. Bolsonaro ainda é um chefe de organização criminosa, presidiário condenado. Isso não mudou. Mas, por implicações de saúde, como a lei permite, ok, tá em casa agora. Só que quando o Bolsonaro volta para casa, quando o Alexandre manda o Bolsonaro para casa, ele acaba quase que condenando a Michele também a ficar presa em casa. Agora, a gente viu nesse primeiro momento muita gente do campo progressista, muitos comentaristas, simplesmente falando, agora vai virar um comitê eleitoral. Eu não duvido, mas eu não acho que vá ser um comitê eleitoral, a casa dele, mais eficiente do que era o apartamento que ele tinha na Papudinha, porque aquilo não é uma cela, é um apartamento. E funcionava como comitê. Nesse caso, pelo menos, já saiu uma ordem, havia diversas visitas ao Bolsonaro, visitas de políticos, visitas de apoiadores, agendadas para os próximos 90 dias. Elas já foram todas canceladas. Então, não tem muita diferença do Flávio dele ir para a casa do Bolsonaro falar de política do que tinha dele ir para Papuda falar de política. Não tem... É praticamente a mesma coisa, eles não moram juntos. A única vida as vidas que vão mudar efetivamente de alguma forma são a do próprio Bolsonaro, porque ele vai ter mais conforto agora, ainda que ele tivesse num ótimo apartamento, melhor do que mora a maioria dos brasileiros. É desconfortável estar ali, então a dele vai melhorar um pouquinho. A da Michele, a da Laura e a da outra filha da Michele, que eu não faço ideia de qual seja o nome dela, vai piorar, porque vai ser uma encheção de saco do caramba. Não pode receber visita, quem for lá vai ter que ser revistado. Enfim, eu não acho que isso vá facilitar a interlocução política do Bolsonaro. E tem uma outra coisa ainda que pouca gente comentou, e
e isso me chamou muita atenção, foi a primeira coisa que eu vi, o bolsonarismo, ele estava numa guerra, e ainda está, eu não acho que isso tenha acabado, por protagonismo. Você tinha olha o Luiz Oliveira aqui, Bolsonaro recuperasse do quê? Ele sempre estará com problema. Exatamente, Luiz Oliveira, Bolsonaro é a maior mariquinha da história do Brasil. Foi preso, não aguentou um dia com honra, era chorando. Pois é. Então, assim, a disputa pelo protagonismo do bolsonarismo, ela tá ferrenha entre a Michelle, de um lado, e o Flávio Bolsonaro, do outro. O Flávio Bolsonaro venceu a briga da porta para fora quando foi indicado candidato a presidente pelo Bolsonaro. Ponto. Mas a Michelle não parou de fazer política. Tanto que houve até a cobrança pública do Eduardo Bolsonaro, dizendo: a Michelle nunca fez campanha pelo Flávio, Nicolas nunca fez campanha pelo Flávio. Os dois têm projetos distintos. O caso mais emblemático disso aconteceu no Ceará, quando aquele André Fernandes, que é deputado lá, que ficou famoso fazendo um vídeo ensinando a depilar o fiofó, exatamente, essa é a grande contribuição do deputado bolsonarista ao Brasil, ensinou a depilar o fiofó. Não é piada, foi isso que aconteceu mesmo. Eu não vou dizer para vocês procurarem nas redes sociais, porque deve dar ânsia de vômito ver isso, mas esse é o naipe. Ele tinha feito um acerto político lá, um cálculo político, de que o PL apoiaria o Ciro Gomes no Ceará. Isso ajudaria a eleger senadores no Ceará. Enfim, eles acertaram tudo, fizeram um anúncio. O Michele foi lá e bateu o pé, não vai ser, porque o Ciro Gomes falou isso do meu marido. Eu não aceito, eu não admito, não vai ser, e acabou-se. Resultado, o Flávio Bolsonaro defendeu essa aliança, a Michele Bolsonaro atacou e a aliança foi desfeita. Ou seja, venceu a Michele Bolsonaro. Ponto. Tanto que foi depois disso que o Flávio Bolsonaro foi ao presídio e saiu de lá com uma carta do Bolsonaro dizendo que o candidato era ele, porque estava bem enfraquecido já. Teve um outro episódio também, tipo assim, tá aqui. Eles tiveram uma briga pessoal pesada, a Michele e o Flávio, por conta da divisão de horário para visitar o Bolsonaro. Antes da transferência do Bolsonaro para Papudinha, eles tiveram um pau violento lá, porque o Flávio se recusou a dividir o tempo com a madrasta e com os familiares dela, dizendo que eles não eram da família. Olha como essa galera machista, misógina, e longe de mim tá defendendo a Michelle, tá? A minha simpatia por ela é abaixo de negativa. Eu acho ela tão nociva, tão escrota, quanto qualquer um deles. Mas eu só tô comentando o fato. Dizer que os parentes dela não eram da família. Ponto. Então, na cabeça deles, eu acho que só quem é da família acaba sendo a Laura, né? Não dá nem pra chamar de Laurinha, que a menina é maceta, deve ter quase 1,80 m. É grandona ela. Acho que só a Laura mesmo, porque tem o sangue, e a Michelle nem isso. Então, teve esse fight. E aí eles tiveram ainda outros dois os principais pontos de divergência entre a Michelle e o Flávio, que foram em Minas, em São Paulo, no Distrito Federal e em Santa Catarina. Cadê? Comentário do Luiz de Oliveira aqui. A Michelle não vai aguentar ficar com o Bolsonaro 15 dias. Rapaz, Luiz, eu acho que é por aí também, né? Ela não vai largar ele, tal, porque ali a briga tá por poder, mas ela vai inventar de começar a viajar com o PL de novo, fazer campanha e por aí, como foi quando o mariquinha do Bolsonaro teve o episódio de tocar fogo na tornozeleira dele, né? Ele estava sozinho em casa. Onde a Michelle estava? A Michelle estava no Ceará, fazendo política. Então, nem ela aguenta a mariquinha. Pois bem, vamos continuar. Em Minas Gerais, o Flávio Bolsonaro, ele quer uma chapa ampla com o senador Cleitinho. A Michelle, ela apoia o Nicolas e apoia o vice-governador, o Matheus Simões, que já, se não assumiu, já vai assumir agora com a renúncia do Zema. Estão na briga. Em São Paulo, o Flávio Bolsonaro continua pressionando o Tarcísio de Freitas para dar mais protagonismo ao PL e entregar a vaga de vice. E está tendo dificuldade. A Michelle defende o Tarcísio e ela quer que fique tudo como está com o PSD para preservar o Tarcísio. No Distrito Federal, o Flávio Bolsonaro quer lançar o Isalci Lucas, que é um outro bolsonarista nojento também, como candidato ao governo.
E a Michelle já tem uma chapa própria com ela e a Bia Kicis disputando o Senado, e ela quer um outro candidato ao governo, que não é necessariamente aquele que o Flávio quer. Estão na queda de braço ainda. Em Santa Catarina, o Flávio ele foi parte das articulações para transferir o Carlos Bolsonaro, o irmão dele que tem cabeça de filtro de barro, que parece o Tonho da Lua. Com todo respeito ao belíssimo personagem Tonho da Lua. Ele foi um dos que articulou para o Carlos sair do Rio, transferir o domicílio eleitoral para Santa Catarina e ser candidato a senador por lá. A Michelle bateu o pé, porque lá ela apoiava a Caroline Detone, ela não queria que tirasse a Caroline Detone, e aí o PL lá falou, bom, então se o Carlos vem para cá, a Caroline Detone não pode ser candidata ao Senado, vamos manter o Espiridião a mim para receber o Carlos Bolsonaro. Ela bateu o pé, brigou, resultado. A Caroline Detone continuou na chapa como candidato ao Senado. O Carlos Bolsonaro também deve ser candidato ao Senado. Lá não sei se contestaram a filiação dele, por ele não ter qualquer vínculo com o Estado. E quem se lascou lá foi o Espiridião Amin, que foi vazado de lá. E tomara que atrapalhe. Tomara que ele fique zangado, chateado, que ele resolva se vingar. Enfim. O fato é que eu não acredito que o bolsonarismo vai ter uma vida mais fácil agora para fazer articulação política com a prisão domiciliar do Bolsonaro, que é temporária, hein? Ela tem dia para acabar. Eu acho que isso pode acirrar a briga interna entre eles. Se a Michelle e o Flávio já se odeiam, o pau vai cantar mais ainda agora. E com grandes chances da Michelle, mais uma vez, sair vencedora, porque o Flávio só pode ficar meia hora lá, 2 vezes por semana. O que eu acho errado, mas eu não vou falar nesse programa, nem vou falar por quê, depois eu comento. Acho que ele tinha que ter direito a mais acesso, mas é outra coisa. A Michelle vai passar 24 horas por dia, enquanto ela aguentar, né? Quem foi que comentou aqui foi o Luiz, cadê? Deixa eu perdi aqui, tá aqui, o Luiz de Oliveira, que ela não aguenta 15 dias. Nesses 15 dias, Luiz, ela vai estar lá, buzinando no ouvido do Bolsonaro dia e noite. Então, ela tem grandes e maiores possibilidades de conseguir o que quer lá, né? Enfim, vamos ver. O fato é que eu não acho que essa transferência vai facilitar a vida do Bolsonaro, pelo contrário, acho que ela vai atrapalhar um pouquinho mais, graças a Deus, mas o futuro a Deus pertence. O que está rolando, o que vai acontecer, não faço ideia. O fato é que a coisa não está simples para eles, como também não está simples para a gente, mas desse Atlas Intel eu vou falar mais na frente, e eu acho que essa transferência vai piorar mais ainda. Aguardem os próximos capítulos, a gente ainda vai ouvir falar muito de pau cantando, de guerra declarada, de briga entre o Flavinho Chocolate e a Michelle. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui ao vivo. Valéria Lima, Divino Rocha, Seu Manuel, José Roça da Silva, Maria Pérez, Josiane Garcia, Manuel Geraldo, Aloysio Mateu, Antônio Jesus, Omar Lopes, Valdevino, Genils e mais um monte de gente que não dá pra falar o nome de todo mundo. Muito obrigado, eu me amarro em vocês. Vamos fazer o nosso segundo giro de notícias aqui, saber o que os sites pelo mundo estão falando, o que é assunto, qual é o tema. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Vamos lá, manchete do Diário de Notícias, portal português que publica notícias para o mundo lá da terrinha. Trump em Pequim, a 14 e 15 de maio, anuncia a Casa Branca. Visita oficial do presidente estadunidense à China foi adiada devido ao conflito com o Irã, segundo o porta-voz do governo dos Estados Unidos. Manchete da Rádio Progresso cubana. A União Elétrica prevê a afetação de 1.885 megawatts no horário de pico da noite. A empresa estatal cubana anunciou interrupções no serviço elétrico para esta quarta-feira, afetando o período noturno em todo o país. Vou fazer um programa um dia aqui, falando especialmente de Cuba, falando dessa perseguição criminosa que a ilha vive há anos,
falando do porquê os Estados Unidos odeiam tanto Cuba e por que é importante para a história da sociedade que Cuba continue resistindo. Manchete do jornal La Nación da Argentina, los hermanos. O que Adorni não respondeu em sua conferência? O novo apartamento, a casa em Índio-Cua e uma viagem que não lhe foi faturada. O chefe de gabinete argentino evitou detalhar mudanças patrimoniais e um voo privado a Punta del Este, alegando investigação judicial. Para quem não entendeu aqui, para quem não é argentino, eu também não sou, isso aqui é o seguinte, para variar, mais um assessor do Milei está envolvido em corrupção, assim como aconteceu com a irmã do Milei, que era supersecretária, assim como já aconteceu com a Patrícia Bullrich, que foi candidata a presidente e agora virou ministra dele, assim como já aconteceu com o próprio Milei no escândalo dos bitcoins. Ou seja, essa galera falso-moralista é toda enrolada, é toda suja. E aí esse Adorni, que é chefe de gabinete, também agora está respondendo, pelo menos sendo instado a responder pelos seus BOs lá, né? Manchete da agência Xinhua, agência da China que publica notícias para o mundo. O que você precisa saber sobre o aumento das tensões no Estreito de Hormuz? Irã impede passagem de navios dos Estados Unidos e Israel, enquanto Trump ameaça atacar usinas e reforça a presença militar na região. Meus amigos, o taco, né? O Trump é o ex-chicken out, Trump sempre arrega. Tá acontecendo de novo, muita bravata, falando de acordo, de não sei o que. E o Irã falando, olha, não teve acordo nenhum não. Não chamem derrota de acordo. Vamos lá então. Bom, vamos para o momento dedo na goela aqui, né? Onde é o momento onde a gente fala de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta! Cuidado aí! Olha, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Pablo Marçal. Pablo Marçal iniciou sua carreira política tardiamente, em 2022, graças a Deus, e encerrou precocemente, quando tentou ser candidato a presidente pelo PROS, mas teve o registro barrado após o seu partido declarar apoio a Lula. Ele foi candidato a deputado federal, teve mais de 200 mil votos, mas novamente teve a candidatura indeferida pelo TSE por irregularidades partidárias. Ou seja, o cara não liga nem um pouco para a lei, é um criminoso quanto mais. Sua ascensão política se... Cadê? Eu perdi algum comentário aqui, né? Ah, tá aqui. Depois eu comentei. José Auri, tu é gado, né? Tem uma vinheta pra ti já, José Auri. Não sai daí não, tá? Daqui a pouco a gente se fala. A ascensão política do Pablo Marçal se consolidou nas eleições de 2024, quando alcançou cerca de 30% dos votos em São Paulo e tornou-se uma nova liderança da direita fascista para 2026. O histórico de Marçal é marcado por uma avalanche de processos e condutas condenáveis. Foi condenado por furto qualificado em 2010 por integrar quadrilha que desviava dinheiro de correntistas. Responde a mais de 100 ações judiciais, é investigado pela PF por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral, colocou 32 pessoas em risco de morte no Pico dos Marins. Meu irmão, para mim é 32 otários que caiu na conversa dele. Forjou laudo falso contra adversário e espalhou fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Trata-se de um personagem cuja trajetória política é construída sob um alicerce de ilegalidades, irresponsabilidade e ausência total de escrúpulos. Um oportunista que utiliza o discurso religioso e a promessa de prosperidade para mascarar um histórico de crimes e má-fé. Pablo Marçal é uma pessoa nefasta. Gente, e depois... Cadê? Deixa eu dar uma lida nos comentários. Teve 2 comentários aqui. Cadê? Tá aqui, comentário do Luiz de Oliveira. Michele não vai aguentar ficar 15 dias com o Bolsonaro. Também acho, Luiz. Cadê? Teve um outro comentário aqui. Cadê? Gente, é tanto que eu tô perdendo aqui.
Eu vou achar, pera aí, não fujo. Tá aqui. Ó, comentário da Beldamer aqui. Ainda tem o cara de pombo do Renan Bolsonaro tentando se chegar no Balneário Camboriú. Exatamente, Bel. E esse foi eleito já lá. Foi o vereador, acho que um dos 3 mais votados lá. Enfim. Catarinense, hein, pela, tá difícil falar. Olha, José Auri, Lula ladrão, já morreu, clone mascarado, mentiroso, miserável, vai pra cadeia. José Auri, ajeita o teu chapéuzinho de alumínio, querido, porque a loucura tá batendo aí já, tá? E tá violenta. É, o cara é doidão mesmo, cadê? E é isso. Gente, depois que a gente fala desse pessoal, dá ânsia de vômito, né? A gente tem que se purificar. Então, pra gente se purificar disso, vamos de notícia boa aqui pra gente terminar o programinha Alto Astral? Chama a vinheta! Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje: pequenos empreendedores ganham acesso inédito ao crédito verde com juros baixos e apoio completo. Lançado na COP30, o programa Empreender Clima coloca o pequeno negócio no centro da transição ecológica. A plataforma gratuita une capacitação, tecnologia sustentável e acesso ao Fundo Clima com taxas a partir de 4,4% ao ano. Isso é muito bom, hein, galera? E prazos de até 25 anos. Uma parceria entre o BNDES, Sebrae e Governo Federal que derruba barreiras históricas e democratiza o crédito verde, antes restrito a grandes empresas. Em poucos minutos, o empreendedor cria seu perfil, faz cursos personalizados e já pode gerar um pré-projeto para financiar soluções em energia, agricultura ou logística verde, com até 100% do investimento coberto e condições flexíveis. A iniciativa transforma ideias sustentáveis em realidade. É o futuro sendo construído agora com inclusão e consciência climática para que gere emprego e renda no país. É uma notícia boa! Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando o programa aqui também. Cadê Saulo Alves, Zília Milhome, Henrique Alfredo, Eliette Nunes, Seu Manuel, Josiane Garcia, Rafael Ferreira, Severina Joaquim, Paulo Daróis e mais um monte de gente. Obrigado. Gente, 19 horas e 33 minutos em Manaus, 20 horas e 33 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, curte o canal, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa um like. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde. E de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amigo, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, fui!